um certo equilíbrio para todos nós dentro da sociedade. Como o senhor mesmo já falou sobre o Nelito anteriormente, o que o senhor pode registrar a respeito do Nelito? O senhor foi amigo dele, vocês conviveram juntos? Nós fomos comerciantes juntos, na mesma área. Ele tinha uma fabriqueta de rádios, e eu tinha um departamento de eletrônica. Eu tive fábrica de televisão, tive fábrica de radiolas e tinha uma empresa chamada Casa Electra. Casa Electra era uma tarefa minha e do meu irmão, que também nos ajudava muito na instituição, de certa forma, porque essa Casa Electra deixava alguns recursos para a instituição. Isso foi para nós também, para ele, para o meu irmão, Jairo, alguma coisa de muito salutar. Quando nós precisávamos de algum recurso, como fazer trabalho de festividades, carnavais, uma série de coisas que tínhamos que fazer para buscar recursos para o idoso, nós estávamos lá trabalhando. Obrigada, Sr. Zequinha, pela entrevista. Obrigado. O nome do senhor, por favor? Ivo. Senhor Ivo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre a CERT e qual foi o seu papel dentro da CERT. Já está. Eu conhecia, tomei contato com a CERT, pedindo emprestado uma ferramenta. Eu fazia um poço lá em casa, procurava meter uma ponteira, e como o terreno era muito duro, me disseram que a CERT emprestaria uma ferramenta para aquilo. Eu então fui à CERT e encontrei o Nelito numa situação que me impressionou, porque ele estava sozinho dentro de um prédio já quase acabado, apoiado com o cotovelo no joelho, pensando o que ia fazer. Foi uma figura do Nelito que nunca me escapou. Sabe? E o Nelito, com o tempo, terminou toda aquela obra, e eu ainda participar da CERT, do serviço da CERT, dentro daquela construção em que o Nelito estava pensando. Mais tarde eu continuei trabalhando aqui na Secretaria da CERT, fui secretário da CERT durante muito tempo. Depois passei a trabalhar lá como dando aos idosos, lá na CERT, além do trabalho que eu dava como lavrador, no trabalho de esporte. Eu fazia boliche, com os velhinhos. A CERT adquiria um jogo de boliche, e então eu ia para lá uma vez por semana, de manhã até de tarde, e com os velhinhos eu fazia exercício com eles. Então fazia campeonato, fazia coisa para estimular, né? E depois, agora hoje em dia, eu estou fazendo uma coisa que se chama, tirando elementos de um livro, dos livros espíritos de Allan Kardec, para fazer um alfabeto de A a Z, com todos os assuntos que interessam as pessoas, que são dedicadas à consulta e à palestra. O que eu estou fazendo é para facilitar a busca do consulente e do palestrante. O senhor foi amigo e esteve bastante contato com o Nelito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa amizade e sobre o Nelito. A amizade com o Nelito, depois eu casei segunda vez e fui morar no centro da cidade, e todos os dias de manhã, quando o Nelito ia para a CERT, todos os dias de manhã, 2 ou 3 vezes por semana, porque eu já estava aposentado, eu ia então participar dos serviços da lavoura lá na CERT. Isso foi também durante alguns anos. Eu ia de manhã com o Nelito e voltava de tardinha para cá. E nesse contato, a nossa amizade, assim, eu fiquei conhecendo o Nelito, a preocupação que ele tinha
com a população da CERT. Ele tinha muita preocupação com todas as pessoas que estavam na CERT. E alguns deles ele até dizia por brincadeira, isso aí na reencarnação passada foi assim, isso foi assim, esse gostava de mais dinheiro, esse gostava de menos. Ele brincava, né? Mas não sei porque ele era vidente, porque talvez tivesse alguma coisa de verdade naquela brincadeira dele. Mas o Nelito, depois eu participava de algum pensamento dele, ele queria fazer alguma coisa na CERT, padaria e outras coisas assim, e a gente apoiava em tudo aquilo que era possível. Hoje o senhor vê esses projetos do Nelito que já estão sendo realizados, alguns deles o senhor poderia citá-los? Olha, eu até vou voltar um pouquinho antes. Quando o Júlio, se eu não me lembro se foi o Júlio do Envira que assumiu a CERT ou se foi o irmão dele, o Eugênio. Nós fizemos então uma reunião para ver o que é que faltava na CERT e o que é que não faltava. E tudo que era necessário na hora e necessário no futuro, o Nelito já havia providenciado. Então as obras estão todas concretizadas? Eu acredito que sim. Obrigada. Dona Regine, a senhora poderia falar um pouco sobre o Nelito? Como é que foi essa convivência? O início, eu e o Hélio, meu esposo, nós participávamos do trabalho mediúnico na residência do Dr. Arnoldo Cunha, que era o vice-cônsul italiano, convidada pela Norma, que é sua filha, que é minha colega de colégio. E eu, então, levei o Hélio para assistir e participar. Era um trabalho assim, muito bonito. E um dia, eu e o Hélio, indo na eletrotécnica, que era a casa do Nelito, onde a gente comprava a parte elétrica, ele chegou atrás de mim e disse: "Ô menino, ô portuguesa", ele sabia que eu era filha de português, e chamou portuguesa, e "vamos trabalhar comigo?" Eu disse: "Mas a gente já trabalha." Ele falou do trabalho e tudo, mas não impede de visitar o nosso ranchinho, né? Então a gente foi na Monsenhor Top e participar dos trabalhos ali, que eram trabalhos de materialização. E aí o Hélio ficou encantado, porque o Hélio já era espírita de nascimento, eu era católica apostólica romana, né? Meu pai português, e morreu muito cedo, meus pais, e a gente então ficou assim, muito sozinhas na época, né? Bem, aí a gente foi para a Monsenhor Top, aí o Hélio disse: "Mas como é que nós vamos fazer?" Então convenceu o doutor Arnoldo Cunha e a dona Rina, a esposa, que era a médium principal. O Arnoldo Cunha ia uma outra vez, né? Mas a dona Rina aceitou, participou conosco na CERT. Dali a CERT do ranchinho dos trabalhadores de espaço, que era na Monsenhor Top, passou para Allan Kardec. Então ali o Hélio começou a participar então, de trabalhos mediúnicos, tudo, porque o Hélio já era de criança, ele assistia trabalhos mediúnicos na casa da mãe, lá em Bom Retiro, né? Quantos anos fazia isso, dona Regina? Pois é, a CERT vai fazer 50 anos, né? Vai fazer 50 anos, né? Certo? O Hélio também tem 50 anos. Fazem assim, vamos dizer, uns 46 anos mais ou menos. Onde aconteceu? Antes de nascer, uns 46 anos. Mas a gente foi mesmo procurando dessa parte por causa do Hélio, que teve doente e tal, pequeno. O meu filho. Por ele que a gente começou a participar mesmo. Bem, aí do Nelito, na época era assim, começávamos a ir na Cachoeira do Bom Jesus, aqui no centro a gente tinha um trabalho. Exatamente. Onde é que eram feitos os trabalhos primeiros? Era na Cachoeira ou na Allan Kardec? Não, os trabalhos primeiros foram na Allan Kardec, o trabalho mediúnico, né? Que na subida do Morro da Cruz. Trabalho ali tinha um trabalho de trabalho mediúnico, de materialização, né? Tinha um trabalho doutrinário, né? Que o Hélio começou a participar nessa parte também. E aí a gente ia também lá na Cachoeira. Então lá se distribuía leite para a comunidade. O Nelito era muito ágil, assim, muito dinâmico, e aí começou a desenvolver a parte de gado. O Hélio também era ligado com a ressacada, com o negócio de gado. Aí fizeram até um carrapaticida dos gados, e aí também o Nelito entrou na parte de horticultura, onde ele desenvolveu um trabalho dos meninos, né? Aquele que produzisse um repolho maior ganharia uma vaquinha, e
que nós, na comunidade com as meninas, quem fizesse o artesanato mais perfeito, então ganharia uma boneca. E assim e ele também estava em tudo, sabe? Tanto estava lá nos rapazes, nas meninas, no mato, pedindo coisas aqui, porque quando ele entrava, ele carregava um saco, sabe? Ele saía levando o saco, as pessoas, não, estou levando o saco de farinha, era para minhas velhinhas. E assim, bem que ele foi assim, bem dinâmico. Outra coisa, ainda tinha lá atrás uma alvoradinha, um ranchinho, onde o Nelito dormia, com a equipe de voluntários que ia para lá. Então, quando a gente chegava, ele gostava muito de fazer os tais pirulitinhos. Ele tinha umas pranchas, né, de ferro, onde ele fazia os pirulitinhos. Saía todo mundo, quando era criança, era adulto, tudo. Então, mais ou menos isso. Depois, mais adiante... Nós temos 5 minutos de fita. Já vamos encerrar agora. Lembrou das crianças, né? Lembrou o Hélio era a favor, meu marido e a dona Júlia era a favor de fazer uma coisa concreta, firme, que começaram, fizeram desenhos, tudo da casa da criança. Mas o Nelito muito apressado, via crianças lá com o juiz, aí já começou a botar as crianças para dentro, né? E assim começou, velho com criança, né? E era dinâmico, muito dinâmico. Assim, então hoje, tudo que nós vemos pela CERT, lá na Cachoeira do Bom Jesus também, especialmente onde tem o lar dos idosos. Eram idosas, teve a maternidade, né? Que também era muito cuidado, tinha a enfermeira lá, Zildinha, que depois o Hélio trouxe ela para a maternidade para desenvolver mais, teve 100 e tantas crianças que nasceram ali, né? Outra coisa que o Nelito gostava muito era das codorninhas. Então, quando nasciam os ovinhos, ela vinha atrás da gente para dar os ovos. Então era assim, muito gostoso aquela época, assim, bem singela, bem simples, né? Quando a gente chegava, as tais do bolinho, a gente não saía sem tomar um cafezinho com um bolinho na graxa, como dizia o Nelito. Isso é bem lembrado, bem Dona Regina, quero agradecer pela sua participação, agradecer também por toda essa história que foi contada, que faz parte da história de Santa Catarina. Um trabalho maravilhoso que é desenvolvido pela CERT e também um trabalho maravilhoso que a senhora desenvolve na CEOV. Eu sempre digo que a CEOV é uma filha da CERT, né? Porque e a gente nunca abandonou lá nem aqui. Então a minha vida continua lá e aqui, né? Aqui na presidência ainda como voluntária. Muito bem, ok. Senhor Ayrton, eu gostaria que o senhor contasse para nós um pouquinho sobre a história da CERT, sobre a sua passagem pela CERT. Minha passagem pela CERT fazem bastante tempo. A CERT foi quando ela